Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o milagre da tempestade acalmada. Um dos maiores milagres registrados por São Marcos no seu Evangelho. Vamos nos localizar. O Mar da Galileia, no seu extremo mais extenso, 12 quilômetros aproximadamente de extensão. Portanto, trata-se de uma grande lagoa, mas de dimensões tão expressivas que era chamado de Mar da Galileia. E esse mar, essa lagoa, era conhecida por estas tempestades inesperadas. E muitas pessoas morriam nestas tempestades que apareciam do nada. Era muito comum no Mar da Galileia, ainda hoje, inclusive. As ondas subiam de tal sorte que elas avançavam para dentro das embarcações que eram frágeis. Vamos imaginar que eram barcos. Né? Eram caixa de fósforo em comparação ao que nós chamamos hoje de barco. Muito precárias. E batendo forte, os marinheiros, os pescadores, né, vendo aquela situação, chegava a um ponto que eles diziam: bom, agora a morte é certa. Porque eles já tinham ouvido histórias como essa, de um ou outro que sobrevivia de um naufrágio como esse, de uma tempestade como essa, e contava: olha, chega um ponto em que não há o que fazer. Nenhuma perícia serve. É desespero, é pânico, é terror. E é isso que está acontecendo na cena que nós acabamos de ouvir do Evangelho. E há um contraste muito grande e marcante nesse Evangelho. Porque Jesus está na parte de trás, dormindo, e o evangelista acrescenta sobre um travesseiro. Para dizer que estava dormindo de verdade. Não é que ele estava fingindo que ele estava dormindo. Cochilando, em paz, tranquilo. Na hora em que os apóstolos acordam Jesus, há inclusive uma indignação na voz dos apóstolos. Tu não te importas? E essa frase, tu não te importas? O Senhor não está vendo que nós estamos morrendo, que nós estamos perecendo? O Senhor não está vendo a tempestade que está caindo sobre nós? Todos nós aqui, um dia levantamos a nossa voz contra Deus
e fizemos essa reclamação. Não tem uma aqui que não tenha feito essa reclamação. E se alguém aqui tiver coragem de dizer que nunca fez, é um mentiroso. Então pronto, já fique na sua. Todos nós já dissemos para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não se importa com o que está se levantando contra a minha vida? E Jesus acorda e dá um comando para o vento, dá um comando para a tempestade, dá um comando para o furacão. O mar se acalma, o vento cessa, e agora a pergunta quem faz é Jesus. Vocês fizeram uma pergunta para mim, se eu não me importo, se eu não estou vendo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês não têm fé? Agora eu devolvo. Vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? A palavra que Jesus utiliza em grego é pistis. E aí a pergunta que nós fazemos é: de que fé Jesus falava? Que fé Jesus estava cobrando dos apóstolos? Bom, fé neles mesmos, fé na técnica de pescadores, eles tiveram fé, tanto que eles lutaram até onde eles podiam. Então, provavelmente não se trata de uma fé humana, de quem crê no que sabe, porque eu creio naquilo que eu sei. Será que Jesus estava cobrando a fé doutrinária? Mas eles sabem. Doutrina, você conhece o catecismo, você conhece os mandamentos. Se for essa fé, então a resposta é sim. Será que Jesus está cobrando a fé de quem reza? Eu imagino quanto que eles devem ter rezado. Na medida que a tempestade ia aumentando, a tempestade, o furacão ia dobrando de tamanho, e a água começava a entrar, e a barca começava a se encher. E aí você vai dizer para mim: Padre, eu já rezei tanto. Padre, você não sabe o quanto que eu tenho rezado. Então, que fé é essa que Jesus está cobrando? Então, há um momento em que a fé se transforma, deve se transformar em confiança. E é dessa fé que Jesus está falando. Jesus não está falando da fé de quem conhece a Bíblia, porque você conhece, os mandamentos você conhece, essa fé intelectual que você tem, chega uma hora que ela não serve para nada. Conheço um monte de gente aqui, na igreja, na paróquia, tem uma fé intelectual e depois abandona o barco. Tem uma fé doutrinária, sabem tudo, foram criados em família católica, estudaram em colégio de padre, em colégio de freira, e depois abandonam. Já não estão mais aqui entre nós. Bradam contra Deus, se revoltam contra Deus. E, inclusive, têm a coragem de dizer isso explicitamente, de dizer dessa revolta. Então não é essa fé intelectual, essa fé mental, porque essa fé, no final das contas, ela serve muito pouco. Mas trata-se da fé que se transforma em confiança. Temos aqui, então, portanto, uma revelação, porque o Evangelho termina dizendo: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E Jesus não respondeu, e nem eles respondem. É você que precisa responder. É você que precisa responder com uma fé de confiança. Quem é esse que está na sua vida? Quem é esse Jesus de Nazaré que está no seu coração? Porque quando a tempestade bater de verdade e você enxergar a morte diante dos seus olhos, você vai ter que entender quem é Jesus de Nazaré. Quem é esse em quem você crê? Para responder, porque veja, o Evangelho termina sem resposta. Quem é este que acalma a tempestade? Quem é esse que tem poder sobre o mar? Nós vamos para o Salmo 106, e é o Salmo 106 e o livro de Jó que vão responder. Porque a resposta não está no Evangelho, ela está subtendida no Evangelho.
No Salmo 106, nós temos a cena dos navegadores, dos marinheiros que iam ao alto mar. Provavelmente aqui trata-se do mar Mediterrâneo, um mar ainda mais revolto, um mar ainda mais perigoso. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes ilhas. Testemunham os prodígios do Senhor, Senhor com S maiúsculo. Aqui a palavra hebraica é Adonai. Adonai, o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel. Testemunham no mar os prodígios do Senhor e as suas maravilhas em alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão. Arremessou grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam depois para o abismo. E seus corações dos marinheiros desfaleciam de pavor. Gritaram ao Senhor na aflição. E Ele os libertou na sua angústia. É que cantado bonitinho do jeito que foi aqui. Não, aliás, piripipim, 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 piripipim. Desculpa. Nem sequer chega perto do drama que o Salmo 106 está expressando. Trata-se de uma cena dramática. Vou repetir para os senhores. Mas gritaram ao Senhor na aflição, no meio do terror das ondas que batem contra a embarcação. E o Senhor ouviu o grito, o pavor de morte dos marinheiros, dos navegantes. E Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança. E as ondas do oceano se calaram. Esse é Deus. Aquele que está no barco é Deus. Não é o carpinteiro apenas. Não é um amigo apenas. Não é o cara lá de cima. Ele é Deus. Aquele que criou todas as coisas. Aí nós vamos para Jó. Jó viu a tempestade de verdade. Talvez a tempestade que talvez nenhum dos senhores aqui nunca sequer de perto experimentou. Jó sabe o que é tempestade e ele é o modelo, protótipo do homem que experimenta a tempestade. E é isso mesmo, porque talvez você tenha se esquecido. Mas o que destruiu a vida de Jó foi uma tempestade, como essa que nós vimos no Rio Grande do Sul. Jó viu, por causa de uma tempestade, abalos sísmicos que se seguiram após, a casa onde ele vivia cair, e os 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas morrerem de uma só vez. Não um filho, não 2 filhos, todos os filhos de Jó morreram soterrados. Você não sabe o que é tempestade. Você não sabe o que é tempestade. O gado da fazenda modelo, Jó era um homem riquíssimo, morreram na tempestade. Foi tudo destruído. A terra foi arrasada e tornada inútil. Jó adoeceu depois da tempestade e de toda essa destruição. Como se não bastasse, Jó estava cheio de furúnculo. Jó estava suporando. Jó fedia. Jó cai em uma profunda enfermidade. Jó, humanamente falando, está destruído. Satanás, por trás, está dizendo, ele vai renegar a Deus. Porque ele glorificava a Deus quando tudo estava bem. Quando ele tinha 10 filhos, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha fazenda, quando ele tinha gado. Agora, Jó vai renegar a Deus. Porque Jó sabe que Deus permitiu. E sim, Deus permitiu. Ninguém fala mais nisso. A nossa sociedade é muito clean, muito fresca, muito cheia de não me toques, para suportar o que eu estou dizendo. Sim, Deus permitiu. Não há aqui defesa
de Deus. Não há aqui nenhuma defesa de Deus. Tanto não há que o diabo está ali torcendo. Satanás está ali dizendo, agora ele perde a fé. Agora ele deixa de confiar. Agora ele desiste. Como tantos já desistiram. Com menos da metade do mínimo de uma tempestade como essa. Muito menos do que uma tempestade como essa. Porque se invocaram, porque um padre falou não sei o quê. Porque não gostaram que seu fulano, né, disse não sei o quê. Porque perderam um emprego, sei lá. Coisas mínimas. E o camarada e Satanás dizendo, ele vai renegar a Deus. Os amigos diziam, algum pecado você cometeu. Alguma coisa você fez para você estar pagando. Tanta coisa que você tem passado. E a mulher, a esposa, caiu fora que ela não é trouxa. Foi embora, bateu o tamanco, vazou. E Jó está sozinho. E nesse momento Jó questiona Deus. E Deus responde questionando Jó. Deus diz para Jó, meu irmão, escute isso. A resposta é que Ele, Deus, é o Criador. Ele sustenta o universo, tudo em suas mãos. Ele tem controle absoluto, soberania e majestade sobre todas as coisas. No tsunami, no tornado, no furacão, em qualquer força incontrolável da natureza, você pode ser um bilionário, você não tem poder nenhum. Você não tem poder nenhum diante da força avassaladora da natureza. Pegue todo o seu dinheiro e diante de uma enfermidade incurável, use o seu dinheiro. Você trocaria toda a sua riqueza, tudo que você juntou, por uma resposta que fosse favorável e que te desse a oportunidade de terminar os projetos que você tem. Você pode ser um padre, você pode ser um bispo, você pode ser um cientista ateu, seja lá você quem for, diante do mistério estrondoso do universo, da natureza, das forças misteriosas que governam o universo, que governam a terra, eu e você somos nada. Nós somos como formiguinhas. E diante dessa grandeza e da nossa miséria, você só tem uma única alternativa. Ou você confia em Deus, ou você espera no Senhor, ou entre em desespero. A escolha é sua. A escolha de Pascal, né? Antiga e velha escolha de Pascal. Confiando eu ganho tudo, não confiando eu vou perder tudo. Então eu prefiro confiar. É isso que Deus diz a Jó. Tudo isso que caiu sobre você e que está aqui, ó, no poder das minhas mãos. E se eu permitir, é porque há um plano. Você confia? Enquanto você está sendo testado, você confia? Enquanto o diabo ri de você, você confia? Enquanto você cai em decepção, você confia? Essa é a pergunta de Jó. A pergunta de Deus a Jó. E a resposta de Jó: Senhor, eu confio. Pistes. Fé verdadeira. Eu espero conforme a tua vontade. Nós sabemos que Deus responde restituindo a vida a Jó. Mas os filhos não voltam não. Ele crê na ressurreição do último dia. Não é isso que Jó vai dizer? Eu creio que o meu Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E que eles vivem. Eu creio que tudo isso que eu perdi, do jeito que eu recebi, eu reconstruo. Talvez menos, talvez não igual. Mas o principal eu não perdi. Essa é a grande conclusão do livro de Jó. Eu estou resumindo aqui 70 capítulos. A conclusão do livro de Jó. Eu não perdi a única coisa que o ser humano não pode perder. A fé. Eu posso perder tudo. A fé eu não negocio. E aí, voltemos para o Evangelho.
No meio da tempestade, você vai negar Deus? É a pergunta agora que a igreja lança nesse domingo para nós, para cada um de nós. A tempestade está aí. Você luta com ela até onde você puder. Faça a sua parte. Mas se chegar uma hora que você perdeu completamente o controle da tempestade, você vai continuar confiando em Deus? Enquanto ele dorme, enquanto Jesus dorme, ele testa você. Ele deixa você reconhecer até onde vai a sua força, até onde você vai com a sua força. E qual é a hora da fé? Qual é a hora que você reconhece, com toda a confiança, eu preciso acordar Jesus em mim? Porque aí você vai tentando resolver, Santo Agostinho diz, com a sua própria incúria, com a sua própria desinteligência. Quer ver como vai ficar pior? Tem uma tempestade se levantando, aí você diz, não, mas eu vou me vingar de quem me fez isso. A onda fica ainda mais alta. A revolta do mar ainda se levanta mais. Você se encheu de ódio, né? Como que pôde fazer isso comigo? Como que fizeram isso comigo? Logo eu, olha aí, olha o ódio se levantando. E a tempestade ficando pior do que já estava. Nós temos o dom de piorar o que já estava ruim. Isso não sou eu que digo. É Santo Agostinho, no sermão 63. Se eu, agora, começo a tramar vingança. Tem gente que é assim, né? No meio da tempestade, começa a tramar. Agora ele me paga. A onda levanta-se ainda mais. O terror fica pior. Tem gente aqui na paróquia que gosta de apagar incêndio com gasolina. Que gosta de apagar incêndio com mais fogo. Acha que vai resolver o problema de um filho com gritaria, com baixaria, fechando a cara, cortando relações, simplesmente. Sem amor, sem oração, sem fé, sem confiança. Acha que vai resolver o problema piorando ainda mais a situação, esquecendo que Jesus está presente. Santo Agostinho diz que o pecado é esquecer que Jesus está presente. Quem peca é porque esqueceu. Pecar é esquecer. Eles esqueceram. É lá quando a coisa se torna insuportável que eles dizem, mas ele está aqui. Nós estamos lutando contra o que é impossível lutar. Nós estamos lutando, preste atenção, contra o que é impossível lutar. Quando veio o grito do desespero da morte, ele está aqui. E o que faltava então? Desde o começo, o que faltava? Acordar Jesus. Jesus está aí. Ele só precisa ser despertado. Quem desperta Jesus? A oração. Quem desperta Jesus? A Eucaristia. Quem desperta Jesus? O arrependimento, a confissão dos pecados. Quem é que desperta Jesus, senão o clamor, a lágrima que desce sem dizer uma palavra? Quantas vezes foi uma lágrima derramada, sem nenhum discurso, que comove o coração de Deus, e Deus diz, bom, agora sim é a minha hora. Agora eu intervenho. Porque até então, foi o teu orgulho, foi a tua soberba, foi o teu ódio, foi a tua raiva, foi a tua gritaria, foi a tua vingança. Até agora foi você, não é? Quando o pecado cessa, quando a soberba cessa, quando a revolta, o mar, isso não é uma revolta, é símbolo da revolta. Quando a revolta cessa, Senhor, socorre-nos, porque estamos a perecer, porque estamos morrendo nos nossos pecados, estamos morrendo na nossa soberba, tentando resolver o que só o Senhor pode fazer. E Jesus acorda,
E aquilo que parecia invencível se resolve. Aquilo que parecia ser o fim se acalma. Você já deve ter ouvido muitas vezes o sermão da tempestade acalmada. Mas a grande lição é que Jesus é Deus. Essa é uma das provas bíblicas de que Jesus é Deus. Só Deus pode fazer o que Jesus fez. Levantar a mão e dizer: silêncio, cala-te. Eu não sei que demônio é esse que se levantou. Eu não sei que tempestade é essa que se levantou. Mas se você clamar, Jesus se levanta e diz a isto, diz a essa pessoa, a essa situação: cala a boca. Você não tem poder. Eu, soberano Deus, mando, e a tempestade volta. E ela vai para o lugar dela. É milagre porque é assim, né? É instantâneo. Quantas vezes nós experimentamos na nossa vida milagres como esse? Que é assim, ó. De repente, tudo silencia e a soberania de Deus se revela. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este domingo. Estamos aqui, Senhor. Acorda em meu coração a fé que estava adormecida. Todos os dias, Senhor. Quando a fé adormecer, acorda, Senhor. E assim o Senhor se levantará e colocará cada coisa no seu devido lugar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.